E yo-ho! Fala pessoal, aqui é o Tsuyoshi e sejam bem-vindos à última análise do ano. E como vocês estão? O Tsui não ia deixar vocês passarem a véspera de Natal sem um anime novo aqui no canal. Pessoas, o ano já tá praticamente acabado. Curtam bastante essas datas especiais, pessoas, mas com moderação, beleza? Sexta-feira que vem teremos o último vídeo do canal desse ano, pessoas. Provavelmente alguns de vocês já vão estar viajando ou ocupados demais para verem os vídeos, então caso não consigam, eu já dou o meu feliz ano novo aqui, pessoas. Tenham todos um ótimo ano novo e já agradeço por tudo que vocês têm feito por aqui. Mas bem, hoje é dia de anime e hoje eu vou falar de um anime bem antigo e que o Tsui levou um tempinho pra entender. Hoje eu vou falar sobre Serial Experiments Lain, anime um tanto bizarro, com uma história bem complexa e que realmente precisa de atenção de quem assiste para ser compreendida completamente. E bem, antes de começar, vale lembrar que o link para os parceiros do canal tá aí na descrição do vídeo. Dá uma passada lá e confere o conteúdo deles, isso ajuda muito. E caso queira receber novidades do canal, dá um curtir, se inscreve aí e clica no sininho de notificações. Isso ajuda e muito na criação de mais vídeos assim, pessoal. Então vamos lá. Serial Experiments Lain é um anime original de gênero drama, mistério, suspense, sci-fi, ficção científica, psicológico e cyberpunk. A animação foi feita pelo estúdio Triangle Staff, que eu não achei o logo dele aqui. Esse é o mesmo estúdio que já trabalhou nos animes Nia Under 7 e Mahou Tsukai Tai. O anime foi ao ar no Japão dia 6 de julho de 1998, pessoas, 20 anos atrás. Acho que alguns de vocês ainda nem tinham nascido. O anime durou até 28 de setembro do mesmo ano, contendo 13 episódios. Então vamos começar. Serial Experiments Lain. A tradução seria algo como Experimentos Seriais Lain, sendo que Lain é o nome da nossa protagonista. Lain, pessoas, é um anime um tanto intenso de se assistir. Ele é estranho e bem complexo em alguns pontos, sendo que algumas coisas apresentadas nele são bem interpretativas. Mas o Tsui vai tentar falar da história dele de uma maneira simples de se entender e sem spoiler tanto. E bem, já que não temos muito mais coisas para introduzir, vamos agora para a análise, começando pela história. A história de Lain, pessoas, é um tanto estranha e complicada de se pegar, mas se vocês prestarem atenção nos acontecimentos dela, vocês conseguem notar o quão boa ela é. Bem, a história do anime ocorre bem no período em que ele foi lançado, por volta dos anos 90, na mudança para o ano 2000. Nessa época, pessoas, vários animes com a temática de cyberpunk, histórias relacionadas à tecnologia, computadores e internet passaram a ser lançadas. No mundo do anime, os computadores são chamados de Navi. Literalmente, os Navi são computadores pessoais das pessoas. Eles são controlados através de comandos de voz, reconhecem o usuário, é como se ele tivesse uma inteligência artificial ligada àquele usuário. Através do Navi é possível ter acesso a Wired, o equivalente à internet do mundo de Lain. Ela foi criada a partir dos serviços de telégrafo e telefone, sendo expandida através da própria internet e outros serviços de rede, até se tornar a maior rede de comunicações do mundo. A Wired, como apresentado no anime, tem a capacidade de estabelecer a comunicação inconsciente entre pessoas e máquinas sem a necessidade de algum tipo de aparelho, como os naves ou até os celulares. A Wired funciona também como uma realidade virtual, onde as pessoas criam os seus perfis nela e interagem de diversas maneiras com outras pessoas, jogando, trocando e-mails, fazendo conferências e por aí vai. Na Wired, como era de se esperar, um grupo de hackers surgiu. Eles são conhecidos como Knights. Esse grupo constantemente invade vários locais restritos, hackeia os sistemas e fazem tudo isso dizendo que é para o bem de todas as pessoas. Porém, eles são considerados como terroristas pelo governo. E bem, agora sim começando. Na história nós iremos acompanhar Iwakura Lain, uma garota tímida, um tanto solitária e bem infantil também. Ela estuda em uma escola só para garotas. A Lain não é muito boa com tecnologia e possui somente algumas amigas na escola, que tem que vir até ela para poderem conversar, já que a Lain é do tipo mais quieta, que fica sempre na dela. A Lain vive com sua família em uma casa simples, de classe média, só que até em casa a Lain é bem solitária. A sua família consiste em sua estranha mãe, que não parece se importar com as filhas, a sua irmã, que é um tanto afastada e inexpressiva, e o seu pai, um senhor fissurado em computadores que também não dá muita atenção para as filhas. Tudo começa a mudar para a Lain no dia em que, após uma das garotas da sua escola se suicidar, alguns e-mails estranhos começaram a circular entre as garotas. E, estranhamente, esses e-mails foram
enviados pela garota que se suicidou, e isso após a morte dela. De tanto as garotas falarem desse e-mail, a Len ficou curiosa sobre isso e liga o seu antigo nave para verificar os e-mails e percebe que ela também recebeu um. Mas ao invés de ficar assustada ou pensar que aquilo era uma brincadeira, como as outras garotas da escola fizeram, a Len continuou trocando mensagens com quem quer que esteja mandando aquelas mensagens, ficando mais estranho ainda. As mensagens dela estavam sendo respondidas em tempo real, onde por elas a garota dizia que não havia morrido de verdade, ela apenas havia abandonado o seu corpo de carne. Ela diz também que estava vivendo na Wired, onde lá ela havia se encontrado com Deus. Tentada a saber mais, a Len começa a entrar cada vez mais nesse mundo de tecnologia, se familiarizando mais com a Wired para assim descobrir mais sobre ela, e talvez até o porquê da garota ter se suicidado e abandonado o seu corpo, entre aspas. Porém, a partir daqui, a vida de Len passa a ter uma mudança drástica, onde ela começa a encontrar vários mistérios, descobrir alguns segredos que envolvem o próprio governo, o grupo dos Hackers Knights, e até mesmo algumas coisas mais obscuras que foram criadas e escondidas na própria Wired, coisas essas que podem influenciar no futuro da própria humanidade e nas barreiras que separam o mundo real do mundo virtual. Conforme ela vai explorando mais e se familiarizando com tudo na Wired, a Len vai percebendo que cada vez mais as barreiras do mundo real e do mundo virtual estão caindo, e que por consequência várias coisas estranhas começam a acontecer, estranhas mesmo, bem bizarras e muito macabras. Serial Experiments Lain, pessoas, é um anime um tanto complicado de se entender, é sério, tudo no anime ocorre de uma forma lenta e sem explicar praticamente nada. Ele é realmente intenso e não é pra qualquer um. O anime apresenta vários temas envolvendo a sociedade, tecnologia e até mesmo a existência humana. São abordadas várias questões filosóficas, é falado muito sobre o ser humano e a sua capacidade de evoluir, e também se comenta muito sobre o transhumanismo. Mas o que seria isso? Bem, o transhumanismo seria um movimento intelectual, uma visão de mundo que pregava sobre como implantar o desenvolvimento da tecnologia nas condições humanas poderiam amplificar as capacidades intelectuais, físicas e psicológicas dos seres humanos. Fora que o anime também fala sobre várias coisas como a ressonância Schumann, realidade, questões de identidade e até mesmo múltiplas personalidades. Como eu disse, é um anime complexo e para ajudar a complexidade, o anime não explica nada do que acontece na história, o que te obriga a tentar seguir junto com ele. O anime é daqueles que tem o seu próprio ritmo para pegar embalo na história. Você começa a entender mais os acontecimentos do anime a partir do episódio 6, mais ou menos, pessoas. Mas incrivelmente tem alguma coisa em Lain que te faz continuar acompanhando os episódios mesmo sem entender nada. Pelo menos foi assim comigo. O anime é muito interessante e em sua reta final, se você conseguiu pegar o que ele tenta transmitir, Lain acaba se tornando um anime incrivelmente profundo, mas ainda assim estranho e interessante de se assistir. Mas bem, logo mais eu falo sobre isso, pessoas. Por enquanto vamos falar sobre os dados gerais do anime. Começando pelo traço. O traço de Lain, pessoas, inicialmente ele é meio estranho, porém você se acostuma e depois entende o porquê de o traço ser daquele jeito. Ele combina totalmente com o clima e o tema apresentado na história, pessoas. Não é um traço bonito, mas é um traço que é perfeito para essa história. O design dos personagens é legal, muito do que você vê é simples em algumas partes, mas muito detalhado em outras, nos trazendo uma mistura bem diferente, porém interessante de se ver no anime. No fim você acaba gostando da arte do anime, ainda mais pelo ritmo que as coisas vão tomando na história. Quanto à trilha sonora, Lain é um anime bem quieto, dando bastante prioridade para o silêncio, nos dando uma maior imersão aos acontecimentos, o que vai criando o clima certo para quando a trilha sonora entra em alguns momentos, e ela é ótima. O anime possui uma abertura e um encerramento, e pessoas, as músicas são ótimas, principalmente a abertura. As músicas são Duvet, tocada por Boa. Essa é a abertura do anime. Música excelente, pessoas. E Tooi Sakebi, cantada por Heiichi Nakaido. Esse é o encerramento. Ele é legal, mas a abertura ainda é melhor, na minha opinião. Agora a dublagem. A dublagem nesse anime é boa, ainda mais pra época que ele foi lançado. A dubladora da Lain fez um ótimo trabalho, pessoas. Ainda mais pelo que a Lain vai passando durante a história. É muito boa. Tanto que eu vou falar somente dela dessa vez, já que ela é a personagem que praticamente leva o anime inteiro. A dubladora da Lain é Shimizu Kaori. Alguns dos personagens que ela já dublou foram a Shignum, do Mahou Shoujo Lyrical Nanoha, a Ginga Kuon, do Gokujou Seitokai, e a Zenia Valov, do jogo Arcana Heart 3 Love Max.
E agora que eu falei sobre essa dubladora, vamos para a minha opinião assistindo ao anime. E bem pessoas, Len foi um anime realmente complicado pro Tsui assistir e entender. Eu comecei a assistir ele depois de ouvir a música da abertura, que eu gostei bastante. Daí eu fui procurar o Len pra assistir e confesso pessoas, nos primeiros 5 episódios do anime, o Tsui estava entendendo bulhufas. Mas eu não sei o porquê, alguma coisa no anime me fez continuar assistindo. O anime é bem devagar pessoas, a história dele tem um ritmo lento de ser contado, as coisas são bem devagares mesmo, vão sendo mostradas de pouquinho em pouquinho, mas aos poucos ele vai juntando tudo. Porém, enquanto você assiste, você vai ficando confuso, ficando frustrado em algumas partes por não entender o que está acontecendo, mas ainda assim você continua assistindo pois você quer saber o porquê das coisas estarem acontecendo. E aí que Len brilha, mas ao mesmo tempo frustra. Você tem que realmente acompanhar o anime, pessoas. Ele vai praticamente mostrando tudo pra você, mas de uma forma bem escondida e confusa. Você tem que ir juntando cada informação que ele vai jogando. O anime te obriga a pensar para entendê-lo. E como eu disse, a partir do episódio 6 as coisas vão ficando mais claras para nós que assistimos, te fazendo dizer, ah, então é por isso, eu tô começando a entender esse negócio agora, ou mais ou menos. E o mais interessante em si acompanhar no anime é a própria Len. Ela de longe é a melhor personagem do anime, é a mais interessante. A forma como ela vai evoluindo, a forma como a personalidade dela aos poucos vai mudando para se adequar às situações da história é muito interessante de se ver. A Len primeiro aparenta ser só uma garota tímida e indiferente com as coisas acontecendo à sua volta, mas na verdade ela é muito preocupada com a forma como as pessoas a veem. A Len se preocupa demais com as coisas que ela faz e como elas afetam as outras pessoas. Ela tem medo de ficar sozinha ou de ser rejeitada por todo mundo. E como as coisas vão seguindo para ela prevenir que isso aconteça, enquanto ela ainda tenta se descobrir, entender mais sobre a Wild e o porquê de as pessoas gostarem tanto de navegar por lá, é tudo muito legal. Len, pessoas, é um anime bem único, ele é bem complicado de se entender e contém muitos twists em seu enredo. É um anime muito interessante e profundo quando você passa a entender as coisas que estão acontecendo. O anime vai apresentando vários temas em seu decorrer e cada um deles é usado nos episódios de uma maneira muito legal, que na sua reta final ele nos faz perceber o quão esse anime é profundo, mas ao mesmo tempo bizarro e interessante. Porém, para alguns ele é realmente um anime que vai ter que ser assistido mais de uma vez para o melhor entendimento das coisas. E agora em informação extra, Len possui algumas adaptações para outras mídias, pessoas. Em novembro de 1998, mesmo ano do anime, Len ganhou uma adaptação para um jogo. Ele foi lançado para o PlayStation 1 e segue no estilo novel, mas um estilo novel bem diferente, sendo mais referido como um simulador de network. E em maio de 1999, Len ganhou uma história extra que foi lançada em um artbook chamado Serial Experiments Len: The Nightmare of Fabrication. Essa história não está ligada nem ao anime e nem ao game lançado, e ela possui capítulo único. Concluindo, Serial Experiments Len é um anime complexo, pessoas. A sua história é bem difícil de se entender inicialmente, e até mesmo nos episódios finais, caso você não preste atenção no que é mostrado. A história contém vários pontos filosóficos e aborda muitos temas um tanto difíceis de se entender, que falam muito sobre a própria humanidade e a evolução da mesma através do desenvolvimento da tecnologia. Len fala muito sobre a internet também, daquela época para ser mais preciso, pois naquela época passou a ocorrer aquela explosão de tecnologia. A rede começou a predominar, mudando bastante o mundo. Isso era uma novidade na época e é muito bem representada no anime. Os personagens da história são um tanto estranhos. A que mais se destaca realmente é a Len. Ela literalmente rouba todas as cenas no anime. Ela é ótima e acompanhar a sua evolução, as suas tomadas de decisões e até mesmo seus segredos que são mostrados na história é muito legal. O traço do anime é estranho no começo, porém ele faz total sentido conforme você vai acompanhando a história, juntamente com a trilha sonora. Ela é bem ausente em maioria das cenas, mas é excelente nos momentos em que é tocada, principalmente a abertura do anime, que foi o que me fez assistir ele. Enfim, Serial Experiments Len é um anime bem diferente e confuso de se assistir. Ele segue de uma maneira lenta e sem explicar muita coisa, o que obriga quem está assistindo a pensar para entender o seu enredo. As coisas vão de pouco em pouco sendo explicadas, nos mostrando um mundo incrível, mas muito complexo, que abrangem vários temas diferentes, interessantes e um tanto bizarros. O anime realmente é complicado de se entender e pode exigir para alguns que ele seja assistido mais de uma vez para entender melhor as coisas que ocorrem nele. O anime tem o seu próprio ritmo,
ritmo para revelar os seus mistérios e é muito interessante de se acompanhar isso. Principalmente por conta da protagonista, que é a personagem mais interessante de se ver por conta da sua evolução e mudança de personalidade no decorrer da história. Então, se você gosta de animes com uma história bem complexa, que te força a pensar para entendê-la, com uma ótima protagonista, vários momentos estranhos, confusos, mas que aos poucos vai sendo explicado, mesmo que lentamente, mas que no fim de tudo nos revelam um enredo bem profundo, que realmente nos diz mais do que podemos ver, Serial Experiment Lain é um anime que vocês podem gostar. E é isso, pessoas, finalmente temos a última análise de anime desse ano. Eu espero que vocês tenham gostado. E bem, pessoas, infelizmente dessa vez também não tem link. O Tsui não achou a história extra de Lain pra ler, então não tem link nessa semana, é uma pena. Mas bem, na descrição do vídeo vão estar os links para os parceiros do canal, pessoas. Dá uma passada lá e confere o conteúdo deles, isso ajuda muito. E pessoas, fazer vídeos assim realmente dá muito trabalho, são muitas e muitas horas acordado, noites viradas, procurando informações, escrevendo, editando. Então, caso tenham gostado do vídeo, dá um curtir, comenta se quiser e compartilha se puder, que isso já vai dar uma grande ajuda na divulgação do canal e vai me ajudar a continuar trazendo mais vídeos assim pra vocês. E caso ainda não seja inscrito, se inscreve aí. E é isso, pessoas, eu espero que vocês tenham gostado e eu agradeço muito por terem assistido a mais esse vídeo, agradeço muito mesmo. Eu realmente agradeço por tudo que vocês têm feito pelo canal, cada vez mais o Tsui tenta trazer um melhor conteúdo aqui pra vocês, trazer algo que eu acho que vocês vão gostar. E bem, pessoas, muito obrigado mesmo por esses quase 800 inscritos que o canal alcançou. Nós demos uma grande crescida esse ano, tudo graças a vocês, o Tsui realmente agradece, pessoas. Então, a gente se vê na sexta, no último vídeo desse ano. Aproveitem bem essa véspera de Natal, se divirtam bastante, mas com responsabilidade, fechou? Então até a próxima, pessoas. Já, né?